Bom dia, gente. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre calor sensível e calor latente. Nós estudamos na aula passada aí o calor específico, né, e a capacidade térmica, e hoje vamos para o nosso próximo tema, que é calor sensível e calor latente. Bom, e o que é o calor sensível? O calor sensível na física é quando um corpo ele recebe calor ou ele doa calor, e esse calor provoca apenas uma mudança na variação da temperatura. Ele não vai alterar o estado físico daquele corpo, daquele material, apenas vai alterar a sua temperatura. Por exemplo, quando você coloca uma barra de ferro no fogo, você vai estar ali oferecendo calor, doando calor para aquela barra de ferro, ela vai aquecer, porém ela não vai modificar o seu estado físico, apenas vai alterar a sua temperatura, ou seja, se ela estava lá a 20 graus, ela pode passar para 80, 100, 120, não vai haver uma alteração no seu estado físico. Então, o calor sensível ele provoca apenas alteração na temperatura. E esse calor sensível ele é dado em calorias. Essa quantidade de calor, nós vimos na aula passada, que a unidade de medida é a caloria, e nós temos uma variação para ela também, que é a quilocaloria. Essa quilocaloria indica que são 1000 calorias. Isso aqui é apenas uma variação na unidade. É fornecido uma quantidade de calor para um corpo, um calor externo para esse corpo, e ele altera apenas a sua temperatura, não alterando o seu estado físico. E aí nós temos aqui uma expressão que nos permite calcular a quantidade de calor sensível que um corpo pode receber ou então que ele pode perder. Essa equação é também chamada de equação fundamental da calorimetria, onde eu vou ter o Q, que vocês já sabem, que é a quantidade de calor. No caso aqui, o Q é a quantidade de calor sensível, que é dado em calorias. O M, que é a massa desse corpo, que é dada em gramas. Esse C minúsculo aqui, vocês também já conhecem, é o calor específico. E o ΔT é a variação da temperatura. Então, para calcular calor sensível, nós utilizamos essa expressão aqui, Q, que é igual a M vezes C vezes ΔT. E aí nós conseguimos calcular a quantidade de calor sensível que um corpo recebe ou então que ele perde, para que possa haver uma alteração na temperatura. Como eu falei para vocês anteriormente, essa equação que calcula o calor sensível, ela é também conhecida como equação fundamental da calorimetria. E essa quantidade de calor que aquele corpo vai receber, ela vai depender das seguintes situações. Quando a quantidade de calor é maior do que zero, para que isso ocorra, o corpo ele vai receber calor de uma fonte externa. Ou seja, eu vou ter que ter alguma fonte externa fornecendo calor para aquele corpo. Quantidade de calor ser menor do que zero, o corpo ele vai ter que perder calor para o meio externo. Resumo, se esse corpo, para ele ter calor maior do que zero, ele vai ter que receber calor de uma fonte externa. Quando essa quantidade de calor sensível é menor do que zero, significa que esse corpo perdeu calor para o meio externo. E quando nós temos essa quantidade de calor igualada a zero, é que não houve troca com o meio externo, ou seja, ele nem perdeu calor e também nem recebeu calor. E aqui nós temos um exemplo onde nós aplicamos essa equação da calorimetria. Seguinte situação: qual a quantidade de calor sensível é necessário fornecer para que uma barra de alumínio de 1,5 kg altere sua temperatura de 15 graus Celsius para 80 graus Celsius? Considere o calor específico do alumínio igual a 0,21 caloria por grama por grau Celsius. Então nós queremos descobrir aqui quanto de calor sensível eu tenho que fornecer para essa barra de alumínio aqui, que tem essa massa de 1,5 kg, para que ela altere sua temperatura de 15 para 80. Então, vejam, não vai haver alteração no estado físico da barra de alumínio. Vai haver uma alteração da temperatura, a temperatura que mudou de 15 para 80. Nós só vamos calcular quanto de calor é necessário para que haja essa mudança de temperatura aqui de 15 para 80. Vamos organizar aqui os dados. Nós já sabemos qual é a equação que nós vamos utilizar, que é a equação fundamental da calorimetria. E agora vamos organizar os dados. O Q é a quantidade de calor, é o que nós vamos descobrir. O M é a massa. A massa aqui dessa barra de alumínio
é de 1,5 kg. Mas no cálculo aqui nós utilizamos sempre em gramas, então é só converter o que está em quilograma para grama, é só multiplicar por 1000, né? Porque 1 kg são 1000 gramas. E quando eu multiplico 1,5 kg por 1000, eu vou ter 1.500 gramas. O calor específico do alumínio foi dado, é 0,21. E foi dada também uma variação de temperatura. Ele passou de 15 para 80, ou seja, tinha uma temperatura inicial de 15 e uma final de 80. É só a gente fazer esse cálculo. TF menos TI. Quem é o TF? É a minha temperatura final, 80, menos quem é o TI? É a minha temperatura inicial, que é 15. 80 menos 15, que é igual a 65. Agora nós vamos utilizar essas informações aqui na expressão para descobrir a quantidade de calor que essa barra de alumínio tem que receber. Substituindo os valores, nós temos a seguinte configuração. O Q, que é a quantidade de calor, é igual. O M, que é a massa, é 1500, vezes o calor específico, é 0,21. E vezes o ΔT que a gente obteve, a variação da temperatura, foi de 65 graus. E agora aqui nós só multiplicamos tudo, 1500 por 0,21 e por 65. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós obtemos o valor de 20.475 calorias. Ou seja, essa é a quantidade de calor que essa barra de alumínio tem que receber para que haja aquela alteração de temperatura ali, de 15 para 80. Então vai ter que receber 20.475 calorias. Vamos para um segundo exemplo. Determinado material possui calor específico sensível de 0,50 e encontra-se a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Para que o mesmo receba uma quantidade de calor sensível igual a 15.675 calorias, qual temperatura deverá chegar 550 gramas desse material? Então aqui a gente quer descobrir qual vai ser a temperatura final que esse material aqui, que não sabemos qual é, um material hipotético, qual é a temperatura final que ele vai chegar para que ele receba aqui essa quantidade de calor, 15.675 calorias. Então vamos organizar as informações primeiro aqui do lado. Quem é o que? É a quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor que esse meu material vai receber? 15.675. Então você coloca aqui, ok. Qual é a massa desse material? 550 gramas. Está aqui, ok. Qual é o calor específico do material? 0,50. 0,50, ok. E o que eu quero descobrir? A temperatura final. Então eu sei que ΔT é TF menos TI. TF é a temperatura final que a gente quer descobrir. E quem é o TI? TI é a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial que o material se encontra? Ele se encontra a 25 graus Celsius. Então eu só coloco aqui TF menos 25. E vamos substituir agora essas informações aqui na fórmula. O Q é a quantidade de calor, 15.675, igual ao M, são 550 gramas. O calor específico, 0,50. E no lugar do ΔT, eu vou colocar essa expressão, TF, que é a temperatura final, menos 25, que é aqueles 25 graus Celsius, que é a temperatura inicial. Então, o que acontece aqui? Desse lado da igualdade, nós vamos repetindo esse 15.675. E aqui nós vamos multiplicar 15.675 e a multiplicação de 550 vezes 0,50 vai dar 275 vezes, porque ainda tem uma multiplicação para fazer aqui ainda. Por quem? Por TF menos 25. Quando chega aqui, gente, esse 275 ele vai multiplicar tanto o TF quanto o 25. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 275 vezes TF e depois 275 vezes 25. Só que na hora de multiplicar por letra é fácil, é só repetir o valor e colocar a letra do lado. Vou repetir aqui o 15.675. 275 vezes TF, 275 TF. Repete o sinal de menos, porque se eu fizer aqui, ó, mais vezes menos, dá menos. E 275 vezes 25, 6.875. Feita a multiplicação, eu tenho que fazer o seguinte agora. Quem tem letra vai mudar de lado, e quem tem número vai para o outro lado
que estão apenas os valores numéricos. Então, trocando de lado os valores, eu vou ter esse 275 TF que é positivo, ele vem negativo, igual esse 15.000 que está desse lado, 15.675, ele é positivo, ele vai mudar de lado, ele fica negativo. E esse menos 6.875, ele já está negativo. Como ele não mudou de lado, ele continua. Aí você já sabe, né? Não pode ficar negativo aqui, o valor que tem a letra do lado. Então eu multiplico por menos 1. Esse menos 1 apenas para alterar esses sinais aqui. Quando eu multiplico por menos 1, todos esses sinais que são negativos vão ficar positivos. Eu vou fazer menos com menos, vai dar mais. Então eu vou ter a seguinte situação. 275 TF fica positivo, igual 15.675 positivo, e aqui era menos, virou mais. Logo eu vou ter uma soma, 15.675 mais 6.875. E desse lado eu vou só repetir o 275 TF. Repito 275 TF, faço a soma de 15.675 com 6.875. Nós vamos chegar no valor de 22.550. E agora a gente vai dividir o número que está na frente, que é 22.550, pelo que está aqui atrás do TF, que é 275. Justamente para a gente descobrir aqui quanto é que vale esse TF, que é essa temperatura final. Então, depois que eu dividir 22.550 por 275, eu vou obter um resultado de 82. Como é o TF, que é temperatura final, então eu só coloco aqui graus Celsius, que é a referência da temperatura. Logo, esse material vai ter que ser aquecido até uma temperatura de 82 graus Celsius. Ele está a 25, eu vou ter que aquecê-lo até 82 graus Celsius para que ele receba essa quantidade de calor aqui de 15.675. Bom, agora para o próximo conteúdo da nossa aula de hoje, que é o calor latente. O que vem ser o calor latente? Se o calor sensível é aquele calor que não provoca mudança no estado físico, provoca apenas mudança na temperatura, o calor latente é o contrário. No calor latente, o calor que é recebido ou cedido, ele altera o estado físico do material, sem que haja uma mudança de temperatura. Então não há uma mudança de temperatura e o material ele muda o seu estado físico. Não há uma mudança de temperatura, que eu digo assim, não há uma variação na temperatura, a temperatura fica constante. Ou constante sempre 0, ou constante sempre 100. Então sempre vai haver uma constante nessa temperatura, não vai haver variação. E a expressão que nós utilizamos para calcular o calor latente é essa daqui, ó. QL, que é quantidade de calor latente, igual ao M, que é massa, e esse L maiúsculo aqui é o calor específico latente do material. Vejam que não temos aqui o ΔT, que é a temperatura. Por que nós não temos isso aqui? Porque essa temperatura ela é constante. Se ela é constante, ela não vai mudar, ela não vai alterar. Então nós não temos a presença aqui do ΔT, apenas da massa e do calor específico latente. Onde aqui nós temos o QL, que é a quantidade de calor latente, o M, que é a massa em gramas, e o L, que é o calor específico latente. Nesse caso aqui, o calor específico latente, ele tem uma diferençazinha, ele não tem aqui o grau Celsius, tá? Porque como a temperatura ela é constante, então não sofre influência direta da temperatura. Então não tem aqui também o grau Celsius, é só caloria por grama. Bom, mas antes de falar aqui um pouquinho, mostrar para vocês os cálculos, é importante a gente falar sobre mudanças de fase. Então, como o calor latente ele provoca uma mudança no estado físico, ele provoca uma mudança na fase que se encontra aquele material, ou a água, ou qualquer material que nós estivermos estudando. Então, só para a gente relembrar aqui um pouco dessas mudanças de fase, nós temos aqui a água em estado líquido, né? Essa água em estado líquido ela pode sofrer um processo de vaporização e ir para o estado gasoso. Esse estado gasoso ele pode sofrer um processo de liquefação e voltar para o estado líquido, ou então ele pode sofrer um processo de sublimação e ir para o estado sólido. No caso aqui, no estado líquido, essa água pode sofrer solidificação e ir direto para o estado sólido também. E esse sólido, no caso aqui seria o gelo, ele pode sofrer
fusão e virar líquido, ou ele pode sofrer sublimação e virar gás, ir para o estado gasoso. Então nós temos aqui um quadro que resume as mudanças de fase. Tomamos como exemplo aqui a água, tá? Isso aqui, lógico, em situação de pressão normal e constante, e temperatura também. Então vejam que para que haja essa mudança aqui nesses estados físicos, esse material, no caso a água, teria que receber calor latente para que haja uma mudança no seu estado físico. Vamos um exemplo aqui para calor latente, que ele é bem simples de a gente calcular. Então olha só, o calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 0,08 kg, qual é a quantidade de calor latente necessário? Ou seja, qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 0,08 kg de gelo para que ele vire água, para que ele entre no estado de fusão? E eu sei aqui o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Então vamos substituir essas informações na expressão do calor latente. QL, que é igual a massa vezes o calor latente. Então, organizando as informações aqui do lado, o QL nós vamos descobrir qual é a quantidade de calor latente. O M é a massa, e aqui no caso a massa ela é dada em gramas, porém aqui no problema ela foi dada para a gente em quilograma. Então, se uma coisa está em quilograma, eu quero saber em grama, é só multiplicar por 1000, porque 1 kg são 1000 gramas. Então eu vou multiplicar 0,08 por 1000. Eu vou encontrar um valor de 80 gramas. Ou seja, eu quero descobrir 80 gramas. Quanto é que essas 80 gramas de gelo vão se entrar no estado de fusão para virar líquido. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Agora é só jogar essas informações aqui na expressão, onde o QL é a quantidade de calor latente que nós vamos descobrir. O M é a massa que eu quero descobrir, a massa de gelo é 80 gramas. 80 vezes o calor latente de fusão do gelo, que também é 80, só que calorias por grama. Então vou fazer a multiplicação de 80 vezes 80 para descobrir o calor latente. E o calor latente, quando a gente multiplica 80 por 80, é 6.400 calorias. Logo, para que esses 80 gramas aqui de gelo eles entrem em um estado de fusão, se transformem em água, eu vou precisar fornecer 6.400 calorias para essa quantidade de gelo.